Olá pessoal, começa mais um programa em parceria com a CBDL, onde sempre trazemos convidados muito especiais e hoje não é diferente. Temos a honra de receber o Léo Teixeira, ele que é CEO do Brasil da bioMérieux. Léo, que alegria tê-lo aqui para contar um pouco da vida pessoal e profissional também. Bem-vindo. Obrigado, Elias. Obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E é ainda melhor falar um pouquinho da vida, né? Fazer um bate-papo. Obrigado pela apresentação. Sou o Léo Teixeira, sou o CEO da bioMérieux do Brasil. Com muita alegria participando aqui desse bate-papo mais uma vez aí com todos vocês. Com certeza, parabéns, obrigado por estar conosco. Olha, o Léo, pelo que eu já vi aqui, tem uma trajetória empresarial importante e também na área, né, do ensino, ele tem uma trajetória que realmente me impressionou, ele vai contar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos à palavra do presidente Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós temos como convidado, mais do que especial, Léo Teixeira. Léo tem uma sólida carreira no setor de diagnóstico, tendo passado por grandes experiências em empresas multinacionais, tanto na parte de dispositivos médicos quanto diagnóstico. Ele tem conseguido avançar com grande liderança sobre seus times. Está agora na bioMérieux e tem muito a contar sobre seus projetos, perspectivas, experiências, não só profissionais, mas pessoais. Espero que vocês gostem, curtam aqui e divulguem esse vídeo e todos os outros que a CBDL apoia, sempre sob a liderança de Elias Awad, que tem o brilhantismo para conduzir essa que é a história do diagnóstico. Muito obrigado, espero que vocês gostem e até a próxima. Obrigado então ao Carlos Gouveia. Léo, antes de aprofundar um pouco mais aí na sua trajetória, eu queria que você avaliasse a importância de estar filiado à CBDL e também da parceria com o Carlos Gouveia. Como vocês, como todos sabem, nós trabalhamos hoje, né, nós estamos num segmento altamente regulamentado. E é muito importante, dentro desse segmento, a gente criar critérios, governança, padrões. E a CBDL, ela tem sido a matriz dessa governança, desse conselho, desses padrões. Né? Estar afiliado, ter uma referência como a CBDL, não só como instituto, não só como uma câmara de governança, mas como uma direção, é extremamente importante para as empresas afiliadas, para as empresas que precisam, que vão se afiliar, mas principalmente para a governança, para a segurança desse segmento extremamente relevante no Brasil e para todos nós. Então a CBDL, com muito orgulho, está afiliado, fazer parte desse quadro da CBDL, ela é a matriz da nossa governança. Ela garante que os nossos padrões, ela garante que tudo que o diagnóstico brasileiro precisa e vai fazer para o nosso bem vai acontecer. Amém, com certeza. Muito bom, graças também, né, à atuação de vocês. Eu sempre digo aqui, Léo, que a cada programa nós ficamos muito tranquilos, né? É meio repetitivo, mas é importante, porque a gente conhece vocês, as empresas de vocês e quem está cuidando da nossa saúde. Então isso nos deixa muito tranquilos devido à preocupação, toda inovação, né? E realmente que o objetivo maior é o ser humano. Então parabéns aí pela atuação de vocês. A primeira pergunta que eu, como amante das histórias, né, de sucesso, biógrafo, não poderia ser outra. Fala um pouco da tua biografia. Conta um pouco pra gente da sua trajetória, Léo. Ok. Eu sou engenheiro de formação, sempre gostei de trabalhar com tecnologia, com inovação, mas eu comecei nessa jornada da engenharia quando pequeno. Meu pai me deu uma revista. O título da revista era O Engenheiro que Virou Suco. Eu lembro. Contava a história, então, da indústria do suco de laranja no Brasil, e como o Brasil estava sendo pioneiro na transformação de tecnologia, de inovação, e como aquilo era uma fonte que gerava emprego, que gerava renda, que gerava uma série de contribuições para a economia
do país, mas também como uma geração de inovação e tecnologia, com tudo que aquela história fomentava. Eu me lembro dessa história e eu coloquei na minha cabeça, eu quero entrar para a engenharia, quero trabalhar com equipamentos, e assim eu segui minha trajetória, mas sempre muito conectado com pessoas, sempre muito conectado com o outro lado desse lado da engenharia, que não é só máquinas, né, mas o que a tecnologia e a inovação podia trazer como resultado, como impacto final. E com isso eu fui me conectando à pesquisa, à indústria, ao segmento de pesquisa de life science e, em consequência, à indústria de medicina, de diagnósticos. Então, dentro dessa jornada, naturalmente eu entrei para a área comercial. Quando eu percebi, eu já estava na área comercial trabalhando. Me especializei depois em gestão estratégica e econômica com MBA, em conselhos, né, em conselhos administrativos também, para ter um pouco mais de visão estratégica, em colaboração estratégica. E aqui estou, com essa visão. Eu gosto muito de trazer essa visão de que o líder das empresas, líderes de pessoas, os fomentadores de resultados, eu sou uma pessoa com foco em resolução de problemas. E muitas vezes, para que isso aconteça, eu preciso linkar tarefas, pessoas multifuncionais, multidisciplinares. E estar envolvido com o problema é uma vocação. Buscar a resolução de problema é uma vocação. E trabalhar com pessoas também. Então, o meu dia a dia é uma diversão, é um prazer fazer tudo que eu faço, uso um pouco de cada experiência, de cada ensinamento, mas trabalhar com pessoas e aprender com as pessoas no dia a dia é o que mais me engaja, é o que me motiva, é o que promove essa energia que eu trago no dia a dia. Então, estar hoje no segmento de medicina, há mais de 20 anos eu estou nesse segmento diagnóstico, promovendo a tecnologia e o avanço da medicina, o avanço da saúde pública, não só para o Brasil, para a América Latina, trazendo acesso à tecnologia para todos nós, é uma honra, é um privilégio. Histórias que eu gosto de contar, gosto de contribuir para os meus filhos, e eu acho que eu estou contribuindo também, né, de certa forma, com o Brasil do futuro, com o Brasil do amanhã, e com todos os jovens que vão se inspirar um pouquinho mais com essa história e continuar essa jornada. Com certeza. Parabéns, Léo, realmente pela sua trajetória. Você tem um legado importante. Eu queria que você compartilhasse, porque o engenheiro virou surfo e virou CEO também de uma empresa como a Biomerrier, tão importante, né? Mas essa visão ampla do CEO, você foi buscar na academia. Então traz um pouco dessa sua trajetória acadêmica. Sim, eu depois da engenharia, né, depois que eu terminei essa jornada de engenharia, eu senti uma necessidade grande de ter respostas ou de fazer perguntas cada vez mais relevantes que me gerassem para o próximo passo. Então eu fui atrás de uma especialização, de um MBA, de um mestrado administrativo, onde eu conseguisse ter conexões, né, criar um network, criar esse acesso a pessoas e ensinamentos que eu não tive na academia, na graduação. E assim eu terminei então o meu MBA em gestão estratégica e econômica. E depois disso, para contribuir também com a fomentação estratégica mais direcionada à execução, eu fiz então minha certificação de conselheiro, que nada mais é uma contribuição de como os conselhos, de como as empresas, de como os executivos lideram e tomam decisões. Então, essa minha jornada, Elias e todos e todas vocês, ela não foi programada, eu posso te dizer. Ela vai acontecendo, ela foi acontecendo conforme eu ia sentindo a necessidade de cobrir algumas lacunas. E eu trago alguns exemplos, né? Eu me lembro que a primeira posição executiva que eu tive muita dificuldade de participar de reuniões financeiras, com todas as terminologias, com todas as expressões e raciocínios financeiros. Apesar de ser um profissional graduado em números, né, a graduação de número financeiro ela traz um outro raciocínio por trás. E assim foi. Quando eu saí dessa reunião, que eu me senti, de certa forma, acuado, eu falei, não, eu preciso ter uma
Eu vou atrás de uma especialização financeira, eu vou atrás de conhecimento financeiro, onde eu possa contribuir de fato. E assim eu consegui, não só com conexões, com network, mas analisando, estudando, me formando nessa área. E isso contribui muito, não só para uma reunião estratégica financeira, mas também para fazer uma análise, né, para ter uma análise, para ter um dado mais profundo das decisões que a gente precisa tomar, de quais são as informações que eu posso extrair atrás de números frios, né, e quais são os direcionamentos que eu posso ter para ajudar na contribuição do resultado, para ajudar na formação de estratégia. E essa então é a minha história, né? A formação, na verdade, ela traz para cobrir muito da minha curiosidade, para trazer também uma pauta mais relevante e contribuir dentro de reuniões e comitês. E conforme eu vou me desenvolvendo, conforme eu vou participando, eu vou recebendo perguntas e contribuindo nesses fóruns, eu vou traçando os próximos passos, né? Então, eu não posso dizer para você que eu tenho a minha formação concluída. Eu sou um acadêmico em formação e eu pretendo continuar nessa jornada até quando o corpo aguentar, Elias. Com certeza. Parabéns, porque essa formação em conselho realmente traz uma experiência absurda, né? Uma amplitude, né? De detalhes, de problemas, de visões, de ações, de lideranças, enfim, e tudo mais. E você sempre foi buscar instituições, né, de relevância, Fundação Dom Cabral, FGV, né? E também me chama a atenção essa experiência que você teve na Universidade de Cambridge. O que de mais rico, além, né, de todo conhecimento, você trouxe de lá? Olha, Elias, eu, sem dúvida nenhuma, a formação acadêmica, o conhecimento acadêmico é importante, mas o que eu trouxe de mais impactante em toda a minha jornada foi o network. Eu tive a oportunidade, você trouxe aí da Fundação Dom Cabral, onde fiz a minha certificação de conselho, de ter amigos, CEOs de outras empresas, de grandes empresas brasileiras, que estavam abrindo participações fora do país. Né? E essas pessoas, com maturidade, com senioridade profissional, eles compartilharam comigo uma visão muito profunda do que era estar em ambientes com mais ou menos pressão, do que era estar em ambientes onde você pode mudar o dinamismo do negócio com perguntas estratégicas, né? E como a gente pode aprender com diferentes culturas. Então, o que eu levo no maior ponto de aprendizado dentro dessa minha jornada foram as pessoas, né, esses contatos que foram as pessoas extremamente generosas em contribuir além de uma jornada acadêmica, mas de contribuir com as experiências, com as histórias, com a amizade. E isso se tornou um fato não só na minha jornada acadêmica, mas profissional também. Conforme eu fui me desenvolvendo profissionalmente, ter o contato, a generosidade das pessoas em contribuir, em compartilhar informações, em abrir um espaço. Então, a generosidade, eu aprendi nessa minha jornada profissional e acadêmica, é um dos maiores fatos, além de ter um ponto de gratidão, né? Quando a gente recebe esse presente e conseguir contribuir, é importante para que a gente faça esse círculo funcionar. E a lealdade, eu aprendi também dentro disso que quando a gente aprende que o princípio da lealdade ele rege muito do que a gente precisa como caráter, isso faz muita diferença. Então eu sou muito leal às pessoas. Quando eu falo de lealdade, eu falo de transparência, eu falo de comunicação. Ser leal às pessoas é você ter uma pauta direcionada, ser assertivo, conseguir contribuir de fato, genuinamente para o desenvolvimento das pessoas. E quando a gente faz isso com transparência, com a verdade, fica muito evidente do caminho que a gente quer seguir. Então, ademais de todo o conhecimento acadêmico, a conexão que eu tive com pessoas, boas pessoas, leais, amigas, sinceras, foi o que me moldou a hoje ter uma visão profissional com mais maturidade e senioridade. Muito bom, Léo. E é isso que você pratica e particularmente pude
conferir através de algumas avaliações, né, recomendações de pessoas, né, do teu círculo pessoal e profissional fizeram em relação, né, ao ser humano e ao profissional Léo Teixeira. Então, parabéns, isso realmente tem sido observado por quem está ao seu redor. Agora, Léo, a BioMRE, ela foi fundada em 63, mais de 60 anos de atividades, né? Apresenta um pouquinho para a gente a empresa. Tá. Biomerrier é uma empresa francesa, né, uma empresa que tem sua sede na França, com participação global, mas a Biomerrier, mesmo sendo uma empresa com toda a visão globalizada, estando na França, ela nunca deixou de ser relevante e presente no Brasil. A Biomerrier é uma empresa que está ligada a doenças infecciosas, ela sempre trabalhou e ela tem isso como um foco fundamental. E a nossa missão, a nossa visão, o nosso propósito é fomentar a saúde pública, trabalhar na saúde pública diretamente e na saúde de todos os consumidores, porque nós temos duas divisões, tanto a divisão de medicina diagnóstica quanto a divisão industrial, que trabalha no controle de qualidade nos segmentos de farma e food. Para vocês terem um pouco mais da ideia do quanto a Biomerrier é relevante para o Brasil, na década de 70, quando o Brasil passou por uma das piores crises de meningite, epidemiológica de meningite, o Brasil não tinha vacina suficiente para imunizar a população brasileira. Então o Brasil se viu perdido frente a essa critério de imunização, e a Biomerrier ela veio ao Brasil trabalhar com o governo brasileiro para fazer uma transferência de tecnologia dessas vacinas, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz. E com isso, se você, Elias, quem está nos acompanhando aqui tem condições de nos acompanhar, é porque possivelmente ou vocês, ou os pais, ou os avós de vocês passaram por essas vacinas que a Biomerrier trabalhou com a transferência de tecnologia para a Fiocruz. Então a nossa história ela começa desde essa jornada. Depois disso, a Biomerrier ela continuou fazendo o fomento de desenvolvimento, suporte de desenvolvimento à medicina no Brasil, com outras frentes, não só com a Fundação Oswaldo Cruz, com o Instituto Evandro Chagas e outros grandes institutos públicos brasileiros, com essa vocação de trabalhar na fomentação da saúde pública brasileira. Nós temos hoje três principais frentes, né, que são a linha de diagnósticos de imunologia, a linha de microbiologia, e a linha de sindrômicos, que é a biologia molecular, diagnóstico rápido, né, com a ideia muito clara de diagnosticar com precisão, qualidade e no menor tempo possível qual é o tipo de variante que a gente está trabalhando e qual é o melhor tratamento. Para trazer um pouquinho mais aqui de luz, né, para quem tem filhos ou para quem acompanha os entes queridos, quantas vezes a gente não saiu de uma consulta médica ou de um pronto-socorro com uma indicação de um vírus, né? É uma fase viral e se não passar daqui 2, 3 dias, volte que a gente revê o quadro. E nós temos soluções para fazer esse diagnóstico com precisão, se é um vírus, se é uma bactéria, e qual seria, então, o melhor antibiótico para atacar isso em aproximadamente 45 minutos. Puxa. É uma jornada com entendimento ao que o paciente precisa. Então, o que nós trabalhamos hoje é transformar a tecnologia, a inovação, para gerar o dado necessário que os médicos, que o corpo clínico precisa para uma tomada de decisão. Perfeito. Nossa, Léo, e com essa mutação viral, eu imagino que o trabalho de vocês esteja realmente, né, sendo absurdamente intenso, né? Sim, é intenso, é uma jornada sem fim, Elias. É por isso que a empresa investe tanto em pesquisa e desenvolvimento, né? Nós temos um corpo de desenvolvimento clínico, um corpo de medical affairs, um corpo técnico robusto para trabalhar com essa frente. A Biomerrier não é uma empresa que trabalha com vendas de diagnóstico. A Biomerrier é uma empresa que participa do diagnóstico, entendendo quais são as tendências, entendendo como a gente pode contribuir, entendendo como o diagnóstico do futuro deve ser feito. É importante dizer também que nada é feito sem uma boa análise clínica, né? E a gente entende, respeita e admira os profissionais de saúde que estão nessa frente. Então, a nossa vocação é exatamente essa, é entender
como a gente pode gerar dado, análise, resultado, para que esse corpo clínico tome as melhores decisões. A gente passou recentemente aí por uma crise, uma epidemia gigantesca aí do Covid. Isso trouxe cada vez mais a importância, a relevância de ter bons profissionais. Imagina esses bons profissionais com os melhores dados para tomarem as decisões, né? Esse é o nosso papel na medicina atual, na medicina do futuro. Perfeito. Aproveitando até que a França é o país sede, né, da Biomérieux, foi um dos países contrários ao acordo entre Mercosul, né, e União Europeia. Ainda acredito, talvez, né, Léo, é prematuro avaliar, né, a extensão disso, benefícios que todas as empresas possam ter. Mas no caso de vocês, há alguma possibilidade de negociação, de amplitude de mercado, alguma coisa assim? Ou ainda estão sob análise? Ah, nem só mediante esse acordo, Elias, mas o Brasil e a França, dentro desse ciclo, desse segmento diagnóstico, nós sempre fomos muito próximos, né? Eu vou te dar um exemplo. A Biomérieux, ela tem hoje um parque fabril de aproximadamente 40 mil metros quadrados, né? E esse parque fabril ele está sendo cedido para a Fiocruz, para a Fundação Oswaldo Cruz, para que eles fomentem, façam desenvolvimento de diagnósticos rápidos para a população brasileira. E quando eu falo a cessão de espaço, não é um aluguel, não é uma venda, é a contribuição genuína para a saúde pública do Brasil. Então, muito além do que os nossos governos, essas esferas federais trabalham, a população, a liderança da França e o do Brasil, a gente trabalha em colaboração contínua. Desde a década de 70, quando a Biomérieux trabalhou na fomentação da vacina de meningite, a gente continua nesse trabalho. A gente entende que os governos eles vão sempre criar esses elos e são importantes para todos nós, mas a gente entende que a nossa contribuição, a nossa responsabilidade, ela vai além disso. Então, para acelerar essa tomada de decisão, para acelerar os resultados, o impacto, as nossas lideranças, tanto da França quanto do Brasil e da América Latina, a gente trabalha em colaboração para que a gente ganhe mais tração, mais velocidade. E caso esses acordos eles realmente aconteçam de uma forma mais acelerada, a gente está preparado para contribuir. Então, sim, eu tenho expectativa que isso melhore, mas as ações entre França e Brasil elas já acontecem e vão continuar acontecendo, mesmo sem nenhum acordo assinado, sem um impacto a curtíssimo prazo. Que bom, isso é muito importante, é uma amplitude de mercado, né, sem dúvida alguma, né, trocas de moedas, enfim, né, todos os aspectos positivos, além do intercâmbio e tudo mais. Agora, você citou saúde pública, e eu acompanhei algumas das suas postagens e vi que é uma preocupação grande que você tem, né? Vou até trazer aqui um parágrafo que você escreveu, abre aspas, inovação, tecnologia e propósito impulsionam nossa missão de aprimorar a saúde pública. Nosso compromisso com a saúde pública se baseia em parcerias alicerçadas em confiança, governança, qualidade e eficiência. Traduza para a gente um pouco esse pensamento, Léo. Sim. Elias, a saúde pública do Brasil ela não pode e não será responsabilidade de um governo. A saúde pública do Brasil ela é responsabilidade de todos nós. Quando a gente olha para a saúde pública, a gente tem basicamente dois caminhos: a saúde pública que é fomentada pelo setor público e a saúde que é fomentada pelo setor privado. Tudo isso, no final, ele é um esforço, né, levado por uma contribuição de várias frentes para que a gente consiga colocar um reembolso de uma nova tecnologia no rol da ANS que se conecte ao acesso a quem hoje, por exemplo, não tem convênio, mas se conecte ao acesso ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. E não só o sistema privado nos grandes hospitais que o Brasil tem, porque isso não vai resolver o nosso problema. Então, quando eu digo que promover eficiência, tecnologia, inovação, promover acesso, promover um trabalho, são promover dossiês e colaboração com nossas agências federais, a tal ponto que a gente consiga conectar as soluções que são usadas nos hospitais de grande porte privado
no Sistema Único de Saúde. Para que isso aconteça, é um trabalho, é um esforço, é uma colaboração multidisciplinar, onde a gente promove evidências clínicas, onde a gente promove dossiês com viabilidade econômica e financeira que possa contribuir para uma tomada de decisão em altíssimo nível para que essas tecnologias sejam acopladas, que sejam endereçadas e absorvidas pelo sistema público. Isso é extremamente importante, Elias, porque a gente não vai hoje, se você sai na rua, se você conversa com as pessoas, se você vê os jovens, a gente não vai ser o país do futuro como eu sempre escutei, como praticamente todos nós sempre escutamos, se nós não permitirmos o acesso de diagnóstico com qualidade para todo mundo. Então, para balancear isso com tecnologia, com inovação, a gente precisa trabalhar nas duas frentes. A gente precisa entender, tive um país tão dividido em relação à política, mas a gente precisa entender que alguns pilares, como a saúde, como a medicina, como o diagnóstico, ele não pode ser polarizado. A gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender onde estão os gargalos, as deficiências, mas principalmente da responsabilidade de tomar decisões que tem esse balanço no público-privado, que tem esse compromisso com o nosso Brasil, com a América Latina, com a população brasileira. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com pessoas hoje nesse segmento que tem essa mesma vocação. A própria CBDL, a nossa Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, ela não tem um olhar somente para o setor privado, um olhar somente para o setor público. Ela tem o compromisso de trazer o diagnóstico de ponta e um acesso para cada um de nós. E isso, para mim, ele vai muito além do que a gente pode fazer. Isso é um legado que a gente constrói, é um legado para novas gerações, é um legado para a política brasileira. E eu acho que esse compromisso que nós estamos criando, que nós estamos fazendo, ele vai mudar esse dinamismo do diagnóstico. O diagnóstico, ele precisa ser baseado em eficiência para que ele possa ser subsidiado, para que ele possa ser pago, para que ele possa gerar o acesso para todo mundo. Então, quando você citou essa frase, de fato, eu estava dentro de laboratórios, trabalhando com profissionais, com líderes que acreditam nessa mesma missão e fomentam o diagnóstico com acesso para toda a população brasileira. Muito bom. E você destacou bem, além de todo o trabalho individual das empresas, dos profissionais, numa parceria que tem que ser assim, público-privado ainda tem, a CBDL como voz, voz única do setor, buscando, levar as a ideias. gente vai chegar, Elias, é um desafio, é um dinamismo muito grande. Nós não vamos alcançar a excelência do diagnóstico sem ter uma parceria, uma colaboração, uma contribuição entre todos esses segmentos. Nós temos hoje a CBDL, que é nosso guia, que é a nossa matriz, que é a nossa governança, e a gente precisa, com isso, reforçar essas parcerias com os laboratórios, com os hospitais, com o corpo clínico, com o corpo técnico, com os líderes, com o governo, com as pessoas que querem transformar a medicina diagnóstica, querem transformar o Brasil e cuidar da nossa população. Isso é responsabilidade de todos nós. Então, a CBDL, que bom, a CBDL tem profissionais que levam essa responsabilidade, que tem isso como um selo, que leva essa governança. E mais uma vez, eu me sinto muito honrado, tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, porque ela vem de encontro aos meus valores, ela está muito conectada ao propósito que eu tenho profissional e pessoal. Muito bom, excelente, isso é muito bom. E a outra preocupação que você demonstra também, é com a área ambiental, O Brasil é um país maravilhoso, mas extenso, uma área extensa, mais de 8 bilhões e meio de quilômetros quadrados, Em nível ambiental, nós já temos maturidade para entender isso tudo? Infelizmente não. Infelizmente não. Eu vejo que, em termos de sustentabilidade, em termos de matriz ambiental, a gente está aprendendo. O Brasil, como você bem trouxe, é uma extensão, é um continente. Eu tenho
eu tenho olhado, tenho entendido que cada vez mais a gente trabalha com profissionais com essa responsabilidade de fomentar, de manter, de tornar não só as soluções, mas todos os projetos em soluções sustentáveis. No Brasil, quanto mais exigente nós formos em relação a essa questão de sustentabilidade, mais a gente trará essa visão para as empresas profissionais. Eu acredito que o Brasil hoje ele trabalha numa frente muito grande que tem essa responsabilidade, mas acredito que isso é uma cultura que ela será absorvida, será transformada com o tempo. Nós temos muito para aprender em relação à logística reversa, nós temos muito que aprender em relação a todo lixo, de tudo que a gente produz, se a gente parar para entrar nesse tema, do quanto a gente produz para chegar no diagnóstico, no tratamento hoje, como é que a gente trabalha na reversão e no tratamento desses produtos. Eu acho que esse é um caminho, Elias. Eu não vejo que o Brasil hoje ele está pronto, mas eu vejo que os profissionais hoje eles levam isso com muita seriedade. Eu vejo que a CBDL também contribui muito com essa pauta, trazendo o alerta às entidades do quanto a gente precisa mudar o nosso viés. Hoje temos hospitais e grandes fornecedores que selecionam a sua linha de parceiros e um dos critérios é que com a política de sustentabilidade, como as empresas e os profissionais trabalham com isso. Então, mais uma vez, eu vejo que isso é um caminho, é um progresso, é um trabalho a médio e longo prazo, mas é uma jornada infinita que a gente não pode desviar, não pode perder de foco. Sem dúvida alguma. Essa não dá para baixar a guarda, né? Essa não tem jeito. E, Léo, inclusive na festa, né, da CBDL, conversamos com vários associados e tudo, e eu ouvi muito essa frase, não só lá, né? Nas ruas, na esquina, enfim, onde você vai, né, você ouve, 2026 é um ano desafiador. E desafio é aquilo, ou você vence ou é vencido por ele, né? E como você avalia esse ano que a gente tem pela frente? Elias, eu vejo assim, primeiro, quando me perguntam qual a minha função, a minha resposta é sempre resolver problema. Desafios a gente vai ter sempre, e a gente sempre, dentro dos desafios, né, até chegar aqui, nós vencemos, nós colaboramos, nós trabalhamos, nós desenvolvemos. Eu creio que o mundo passa hoje por desafios, isso impacta, de certa forma, aqui o Brasil e o nosso segmento, mas eu também vejo que dentro da área da saúde, dentro da medicina, do diagnóstico, existem fatores e critérios que eles não vão deixar de existir. Cabe a cada um de nós, as empresas, os líderes, com apoio de câmaras como a CBDL, tomar as melhores decisões. Então, quando eu ouço também, 2026 vai ser um ano desafiador, eu penso comigo, ainda bem, porque eu gosto de acordar muito cedo para encarar esses desafios, ainda bem que eu estou cercado de pessoas competentes e bons profissionais que querem vencê-los, ainda bem que eu estou dentro de uma câmara como a CBDL que encara esses desafios com responsabilidade, e com uma vocação muito grande para resolvê-los, e ainda bem que eu estou numa linha onde eu consigo trazer a direção para a resolução do problema e não sentar num banco como passageiro, né, e ver o que está acontecendo. O Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande no nosso continente, na América Latina, que é ser o país pioneiro, que é ser o primeiro país onde a gente tem um direcionamento de resolução. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa sorte de nascer aqui. Então, isso não me assusta. Eu acho que vai ser desafiador, sim. Torço para que esse desafio ele promova um desenvolvimento econômico, social, político, racional, mas principalmente de integridade, para que a gente consiga superá-los. E a gente vai superar.
Já passamos por problemas grandes aqui no Brasil, a gente vai superar. Podemos ter essa conversa no começo do ano que vem, né? Daqui a um ano, onde eu vou trazer, e você também, exemplos de quanto a gente superou, quanto de resiliência a gente passou no ano e quanto de aprendizado a gente trouxe. Então vai ser desafiador, mas não vai ser impossível. E é isso, né? Vai ser um ano muito divertido também, né, Elias? Eu gosto de esporte, vai ser um ano de Copa do Mundo, gente. Vai ser demais, a gente vai ter pautas para conversar sobre tudo esse ano, vai ser muito bom. Uma Copa com 48 países pela primeira vez, né? Realmente conhecendo, né? Estados Unidos, Canadá e México. É verdade. Vai ser um ano super divertido. Eu estou animadíssimo pro ano. Não tenha dúvida. E você resumiu bem e trouxe bem essa síntese, né? Depende de nós, né? Não tenha dúvida. Reverter qualquer situação vai depender da gente mesmo. Léo, olha, assim, isso que você trouxe já tem um toque de mensagem final, né? Mas eu queria que você deixasse, né, uma mensagem final para quem nos acompanha, já te parabenizando pela trajetória pessoal, profissional e principalmente pelas ideias que você trouxe. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer a participação, a oportunidade de dividir, né, um pouquinho mais da minha história, da jornada e contribuir. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com essa mensagem do Brasil que a gente merece. O que eu deixo como mensagem final? Nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é de transformar o Brasil, responsabilidade de criar um circuito ético, de criar exemplos, de transformar essa nova geração com um exemplo do que é ser leal, do que é compartilhar bons conceitos com generosidade e contribuir com essa formação. Eu vejo que a nossa responsabilidade como pessoas, como profissionais, ela tem muito disso. E quando eu penso em devolver um pouco de tudo que eu recebi, é principalmente esse legado de aprendizado e de exemplo. Também vejo que a saúde do Brasil, ela não está na mão de poucas pessoas e decisões políticas. A saúde do Brasil, ela está na mão de cada um de nós, que trabalha duro para transformar o Brasil em decisões certas, né? Que torce, trabalha, que fomenta um bom Brasil. Então, se você está me escutando, vocês aí que estão nos acompanhando, trabalhe duro para transformar o Brasil no país que nós merecemos. Acredite que as decisões que o Brasil está tomando agora é a melhor, porque a gente tem que confiar no futuro da nossa federação. Mas participe, tenha uma participação relevante. Tenha um compromisso com o resultado, mas faça a sua parte. No segmento que você possa estar. Faça a sua parte de tal forma que você consiga criar um legado que dentro da história da vida que você vai compartilhar com seus netos, que você vai compartilhar com seus pais, você consiga contribuir de fato com resultados, de fato com um pouquinho do seu trabalho. Ajude a transformar o nosso país, ajude a transformar essa nova geração, ajude a mudar o que não está bom. Seja um promotor dessa mudança e vamos transformar dinamismo e desafio em algo divertido. Cabe a nós também transformar tudo isso em algo bom. Vamos gostar mais do Brasil, vamos transformar esse Brasil no país que a gente merece ter. Olha, brilhante. Seja um promotor de mudanças, entre aspas. Maravilhoso, viu? Acho que essa é para tocar o coração de todos nós, viu, Léo? Léo, olha, muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar um pouco dessa rica história, dessas suas ideias aí. Realmente gostamos muito, né? E o programa fica aberto aqui para que você use, abuse, participe e sempre traga novidades para a gente. Muito obrigado, Léo. Estou à disposição. Um grande abraço. Cuidem-se muito bem. Amém, todos nós. Tivemos hoje a honra de receber o Léo Teixeira, ele que é CEO do Brasil, da empresa BioBRE. Em nome do Carlos Gouveia, agradecemos a parceria de vocês e tivemos também, como sempre, produção do Maurício Santini e edição do Marcelo Siqueira. Obrigado pela companhia, por estar conosco e até o próximo programa. Tchau, tchau.